Fala galera, tudo bem? A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e o seu coração. Se você ainda não faz parte do nosso canal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha ao final desse vídeo, faça seus comentários, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira falar conosco, manter esse contato, comunicação, nós estamos à sua disposição. E também, querido, não esqueça das nossas redes sociais que estão aqui nesse link desse vídeo no YouTube. Participe conosco, continue conosco em nome de Jesus. Nós vamos continuar agora a nossa série escatológica, série sobre profecias, final dos tempos, falando sobre os julgamentos associados à segunda vinda de Cristo. Quais são os julgamentos que a Bíblia menciona, que de alguma maneira estão interligados, associados à segunda vinda de Jesus, ok? E nós estamos baseados, as Escrituras prevêem um julgamento vindouro de Deus sobre todos os homens. E são 4 julgamentos que nós vamos mencionar nos vídeos a seguir. Então, tal era também essa expectativa do julgamento de Deus no salmista, quando ele descreveu, leia na palavra de Deus, eu vou falar aqui para você, o Salmo 96, versículo 13. A Bíblia Sagrada diz, porque vem julgar a terra, ou seja, Deus, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E também, além do Salmo 96, versículo 13, Atos 17, 31, Paulo também corrobora com essa ideia, com essa verdade, quando ele disse o seguinte em Atos 17, 31. Ele fala, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, aqui que é Jesus, obviamente, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E nós sabemos que as primícias daqueles que ressuscitaram dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e a viver eternamente, obviamente foi esse varão que Paulo menciona, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Será que você pode olhar para o céu e dizer, ora vem Senhor Jesus? Você está preparado para encontrar com Jesus? Como é que está o teu coração diante de Deus, meu irmão, minha irmã? Como é que está? Está se santificando, se consagrando? Olha essa pandemia, olha quantas pessoas estão morrendo nesse mundo, já tem mais de 200 mil mortos espalhados no mundo, mais de 3 milhões de infectados. Então não é tempo de brincar de ser cristão, de ser crente, é tempo de levar Deus a sério, uma fé bíblica, uma fé constante, perseverante no Senhor. Fique em dia com Deus, porque a morte está recolhendo as pessoas, e tomara que você esteja em dia com Deus, como eu também, todos nós, filhos de Deus, que levam Deus a sério, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, em nome de Jesus. Então quando nós pensamos um pouquinho sobre esse julgamento, que tem associação com a segunda vinda, o assunto do julgamento, obviamente, é extenso na palavra de Deus e compreende julgamentos como o julgamento da cruz, mencionado lá em João 5,24, Romanos 5,9, 2 Coríntios 5,21 e vários trechos da palavra de Deus mencionam o julgamento de Deus revelado na cruz do Calvário. Além disso, a Bíblia fala do julgamento do crente, pela disciplina, ou seja, Deus julga os crentes através das disciplinas, porque o pai que ama disciplina os seus filhos, está lá em Hebreus 12, de 5 a 11, fala sobre o juízo de Deus, a disciplina de Deus sobre o seu povo, o julgamento da parte de Deus com a vida dos crentes. Também nós vemos Paulo mencionando isso em 1 Coríntios 11, 31 a 32. Além disso, a Bíblia também menciona do auto-julgamento que o crente deve ter diante de si mesmo, a autoanálise, a autocrítica, o auto-julgamento que cada crente tem que ter consigo mesmo. É mencionado isso em 1 João 1,9, 1 Coríntios 11, 31, quando Paulo menciona acerca da ceia do Senhor, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O Salmo 32 é um lindo capítulo também, que menciona sobre o perdão dos pecados, sobre o conserto do cristão, do Filho de Deus diante de Deus, mediante as quedas, e também o Salmo 51, o famoso Salmo do arrependimento davídico, quando Davi foi confrontado por Natã,
E ali no Salmo 51 relata todo esse processo de quebrantamento, de humilhação diante de Deus e de purificação através da graça e da misericórdia do Senhor. Então, além do auto-julgamento do crente, o julgamento do crente através da disciplina, o julgamento da cruz, a Bíblia menciona também o julgamento das obras dos crentes no chamado tribunal de Cristo, que vai acontecer no céu, entre os 7 períodos tribulacionais. Na terra vai estar acontecendo os juízos sobre a terra, e no céu vai ter o tribunal de Cristo, ou o julgamento das obras dos crentes. Nesse tribunal de Cristo, mencionado em Romanos 14:10, 1 Coríntios 3, 11 a 15 e 2 Coríntios 5, 10, vai ter o julgamento das obras do crente, ou seja, se os crentes fizeram para a glória de Deus ou então para a glória do eu. Vai ser passado pelo fogo, e apenas aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas, artigos eternos, purificadores, símbolos da santidade, da redenção de Deus, e também as pedras preciosas da glória e da majestade do Senhor, da beleza de Deus e dos seus atributos, é o que vai permanecer após esse juízo das obras dos crentes no tribunal de Cristo. Então, com exceção desse último julgamento, que é o tribunal de Cristo, mencionado aqui para vocês, que já foi examinado em vídeos anteriores, esses julgamentos não estão relacionados ao plano escatológico de Deus, né? Só o tribunal de Cristo, que acontece quando a igreja for arrebatada. Mas é necessário ainda mais analisar outros 4 julgamentos que têm sim implicações escatológicas. O julgamento da nação de Israel, mencionado em Ezequiel 20, o julgamento das nações, mencionado em Mateus 25, Isaías 34 e Joel 3, e o julgamento dos anjos caídos, mencionados em Judas 6, e o 4º julgamento é o juízo final, o famoso juízo final, julgamento final, que é o que a Bíblia chama em Apocalipse 20 do julgamento do grande trono branco. Nós vamos falar cada um deles aqui de maneira específica, tá? Primeiramente, vamos começar com o julgamento sobre a nação de Israel, que vai ser tratada por Deus nessa 70ª semana ou período tribulacional. Como é que vai ser o julgamento sobre a nação de Israel? E as Escrituras ensinam que o futuro plano de julgamento começará, meus amados, com um julgamento sobre a nação de Israel. Para eles, ou seja, para os judeus, foi prometido, por intermédio das alianças abrâmica, palestínica, davídica, um reino que o Messias, o filho de Davi, dominaria sobre a terra, que é o milênio que vem a seguir. Então, antes que esse reino seja instituído no seu retorno pessoal à terra, que é o que a gente chama de segundo advento, segunda vinda de Cristo, a vinda visível de Cristo à terra em glória, com miríades de anjos e com a sua noiva adornada, a igreja, deve haver sim um julgamento sobre Israel para determinar aqueles que entrarão nesse reino milenial, pois é revelado claramente que nem todos os de Israel são de fato israelitas. É o que Paulo fala em Romanos 9, versículo 6. Então, surge uma outra coisa aqui, que é a ocasião do julgamento. Quando é que isso vai acontecer? Então, a indicação mais clara da ocasião do julgamento de Israel é dada na cronologia dos acontecimentos proféticos mencionados pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 24 e 25. Como já falamos em vídeos anteriores, né? Esses capítulos 24 e 25 de Mateus dão a seguinte cronologia. Primeiro, o período de tribulação. Depois, a segunda vinda do Messias à terra. Depois, em terceiro lugar, o ajuntamento de Israel, mencionado em Mateus 24, 31. Em quarto lugar, o julgamento de Israel. Além do ajuntamento, vem o julgamento sobre Israel, Mateus 25, de 1 a 30. Depois, em quinto lugar, vem o julgamento dos gentios, Mateus 25, 31 a 46. E logo, no sexto momento, o reino a seguir, o reino milenial. Então, nessa cronologia cuidadosamente mencionada aqui para você, o julgamento sobre Israel segue a segunda vinda de Cristo à terra e o ajuntamento consequente de Israel como nação. Então, vou repetir. Primeiro, o período tribulacional,
Mateus 24, de 4 a 26. Depois, a segunda vinda de Cristo, a terra, pessoalmente, visivelmente, Mateus 24, de 27 a 30. Depois, o ajuntamento de Israel, Mateus 24, 31. Depois, o julgamento de Israel, que nós estamos mencionando aqui, Mateus 25, de 1 a 30. Depois, o julgamento dos gentios, 25, de 31 a 46. E o reino milenial a seguir, é o sexto momento dentro dessa cronologia de Mateus 24 e Mateus 25. Qual é o local desse julgamento? Já que Israel é um povo terreno, esse julgamento deve acontecer na terra de Israel, após o retorno físico do Senhor, conforme Zacarias 14:4 menciona. Isso não pode ser espiritualizado, pelo intérprete da Bíblia, para ensinar como se um julgamento de almas por ocasião da morte ou algo desse tipo. Já que o Senhor, irmãos, presta atenção, está na terra, na segunda vinda de Cristo, o julgamento, obviamente, deve acontecer onde Cristo está, na terra, em glória, diante do seu povo, do povo de Israel. Ezequiel diz o seguinte, está lá em Ezequiel 20, de 34 a 38, tem uma menção sobre isso que nós estamos falando. A Bíblia diz: tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras, nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, diz o Senhor. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas, e eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, lendo todo esse trecho de Ezequiel 20, a partir dessa referência bíblica, talvez pareça que o julgamento aconteceria nas fronteiras da terra, assim como o julgamento divino caiu sobre os israelitas na região de Cades Barneia, quando os rebeldes não receberam permissão divina para entrar na terra de Canaã. De igual modo, irmãos, preste atenção, o julgamento aqui em questão impedirá que qualquer rebelde entre na terra do Messias, no reino milenial, naquele dia, ok? Terceiro momento, quem serão os julgados, Quem é que vai sofrer esse juízo? É muito importante a gente entender isso. E com base na passagem de Ezequiel, recém-citada, que nós mencionamos aqui, lemos para vocês, assim como em várias passagens que lidam com a restauração de Israel, fica evidente que esse julgamento cairá sobre todos os israelitas viventes, os quais serão reunidos e julgados conforme diz a palavra de Deus. Mateus 25, de 1 a 30, prevê um julgamento sobre toda a nação de Israel. O Israel ressuscitado deve ser examinado para recompensas, e isso, sem dúvida, acontecerá juntamente com a ressurreição de Israel na segunda vinda do Messias, ou segundo advento. No entanto, o Israel ressuscitado não está incluído nesse julgamento, até porque quem ressuscitou em Cristo aqui, obviamente, já passou por esse juízo. Quarto momento, o destaque que nós trazemos aqui. Qual é a base desse julgamento dos israelitas na vinda do Senhor Jesus? Já foi mostrado, já falamos em vídeos anteriores, com base principalmente dos estudos de Mateus 25, de 1 a 30, que Deus julga para separar os salvos dos incrédulos em Israel. As obras do indivíduo serão trazidas mediante o juízo. E Ezequiel deixa muito claro isso. Nos versículos 37 a 38, ele fala assim: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Isso também é descrito lá em Malaquias, onde a Bíblia Sagrada diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E aqui é a segunda vinda do Messias. E quem subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como o derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi,
e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunhas velozes contra os feiticeiros e contra os adúlteros, né? Serei, o próprio Jesus está falando profeticamente através de Malaquias. Contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Jornaleiro aqui não é quem vende jornal, é o trabalhador diário. E oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa é a base do julgamento de Deus, conforme Malaquias 3, versículo 2, 3 e 5. E também a Bíblia menciona das ações individuais que revelarão claramente a condição espiritual do coração dos israelitas nesse julgamento, que vai separar os salvos de um lado dos incrédulos e rebeldes dos outros. Qual vai ser o resultado? É o quinto destaque que nós trazemos para você através desse vídeo. Qual vai ser o resultado desse julgamento? E há um resultado duplo desse julgamento. Em primeiro lugar, os incrédulos são tirados da terra de Israel. Não entrarão na terra de Israel, que diz Ezequiel 20, 37. E Mateus 25, 30, a Bíblia diz: e o servo inútil será lançado para fora nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Logo, os incrédulos serão destruídos antes de começar então o milênio. O segundo momento dentro desse resultado de julgamento, em segundo lugar, é que os salvos serão levados para as bem-aventuranças mileniais, ou bênção milenar. A Bíblia diz em Ezequiel 20, 37, vos sujeitarei à disciplina da aliança. E Romanos 11, 26 e 27 diz, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, e esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar deles os seus pecados. Então, concluindo, baseados em Ezequiel 20 e Romanos 11, assim Deus reunirá a nação de Israel na segunda vinda e separará os salvos dos rebeldes incrédulos. Os incrédulos serão lançados fora e os sobreviventes de Israel salvo será levado para o milênio que ele instituirá para cumprir as suas alianças. Glória a Deus por isso, esse dia glorioso da segunda vinda do Messias e desse juízo sobre Israel e a implantação do reino milenial. Que Deus abençoe a sua vida, que eu encontre você junto com a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, reinando com Ele em glória, no reino que vai perdurar por 1000 anos sobre a terra, onde Jesus irá reinar a partir de Jerusalém para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso, põe em ordem a tua vida, conserta a tua vida, te arrependa, te santifica, te consagra. Maranata, vem Senhor Jesus, prepara-te para encontrares com Deus. Amém? Faça seus comentários abaixo, deixe qualquer questionário, qualquer pergunta, comentário. Também siga-nos nas redes sociais, dá um joinha aí, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser semear também no nosso ministério, aqui estão os links para que você possa fazer isso, as contas bancárias e tal. Nós vamos receber de coração grato a sua oferta, a sua generosidade, a sua expressão de adoração, generosidade, amor e carinho por esse ministério que tem alcançado milhares de vidas através da internet. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém e amém.